Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Sou o Francisco, sou professor de História, sou coordenador do time pedagógico da Amplia, e a gente está aqui para conversar com vocês a respeito de um tema bem pertinente, né, hoje na sala de aula, quer dizer, o uso da BNCC, mas, na verdade, pensando no uso da BNCC no cotidiano da sala de aula, né? Uma vez que a gente fala tanto de BNCC é um tema tão presente nos debates acadêmicos e, enfim, dentro da própria escola, mas o quanto, de fato, a gente consegue operacionalizar o uso da BNCC dentro da sala de aula. Então, esse é um tema aqui que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Bom, deixa eu apresentar aqui algumas imagens para vocês que eu acho que vão trazer uma compreensão melhor daquilo que a gente está querendo falar. Vou compartilhar minha telinha aqui com vocês. Vamos lá. Acho que vocês já devem estar vendo minha tela. Então, o que a gente quer fazer? Bom, como eu já falei, eu sou professor de História, né? Sou coordenador do time pedagógico, faço essa parte de formação continuada dos professores que usam o nosso material, né? Então, a gente está muito dentro das escolas, conversa muito com os professores por conta disso, mas o que a gente quer falar aqui é disso, é a BNCC no cotidiano da sala de aula. Pensando nessa ideia, né, da BNCC no cotidiano da sala de aula, a gente tem alguns pontos que são bem relevantes, né? Então, primeiro, quando a gente pensa em BNCC, a gente tem que pensar que o processo de desenvolvimento pedagógico hoje, não só no Brasil, mas no mundo, passa não só pela assimilação pura e simples de alguns conteúdos, né? Acho que esse é o ponto central. Se esse processo de desenvolvimento do aluno ele não passa somente pela assimilação do conteúdo ou de conteúdos de maneira geral, o que promove essa complementação do desenvolvimento do aluno é exatamente o desenvolvimento das competências, né? Porém, aqui eu trouxe uma fala do Perrenot, né, do Philippe Perrenot, que é bastante elucidativa, quando ele diz o seguinte: bom, competência é a faculdade de mobilizar diversos recursos cognitivos, que inclui saberes, informações, habilidades operatórias e principalmente inteligências, para com eficácia e pertinência enfrentar e solucionar uma série de situações ou de problemas. Bom, o que ele está querendo dizer para a gente aqui? Ele está querendo dizer que ser competente é você ter a capacidade de mobilizar, de usar todos aqueles saberes que você desenvolveu relacionados àquela competência para, em algum momento, você resolver algum tipo de problema que se relaciona com aquela área, com aquela competência, né? Então, quando a gente olha aqui para as competências gerais da BNCC, e aí lembrando, eu estou falando aqui das competências gerais e não das competências específicas, quando a gente pensa aqui nas competências gerais da BNCC, a gente percebe, primeiro, um ponto que é bem importante. Existem competências que são de caráter mais técnico, digamos assim, olha aqui, cultura digital, repertório, comunicação, e existem aquelas competências que são de caráter mais socioemocional, então, como autoconhecimento e autocuidado, né, empatia e cooperação, são de caráter mais socioemocional. Bom, por que isso é importante a gente observar? Porque é muito importante a gente observar que esse tipo de competência socioemocional, ela também precisa ser cada vez mais trabalhada dentro de sala de aula, né? Acho que os eventos recentes, falando de pandemia e tudo que envolveu a pandemia, né? Esses eventos recentes mostraram para a gente, de maneira muito clara, que o desenvolvimento socioemocional é algo absolutamente necessário para todos nós, né? Especialmente para os jovens, né? Muito especialmente para os jovens. Então, olhar com muito carinho, com muito cuidado para esse desenvolvimento socioemocional é um ponto bastante significativo.
O segundo ponto é como é que eu diferencio competência de habilidade, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui, é uma provocação que eu sempre faço, que eu acho que ela é importante para a gente perceber que esse processo de desenvolvimento das competências, ele não é tão trivial quanto a gente acha quando a gente está conversando sobre ele ali, por exemplo, na sala dos professores, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu queria que vocês refletissem e queria que vocês observassem se vocês têm essa resposta muito clara na cabeça de vocês, se ela está no sangue de vocês, ou se não é uma resposta que você conseguiria responder de bate-pronto, né? Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: você consegue diferenciar, conforme os critérios da BNCC, habilidade de competência? Você consegue definir de maneira muito clara na tua cabeça o que é uma habilidade e o que é uma competência e como elas se relacionam com o nosso dia a dia na sala de aula? Essa é a pergunta, né? Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque grande parte das vezes, quando a gente faz essa pergunta, o professor percebe que, apesar da gente conversar muito a respeito de habilidade, a respeito de competência, a gente às vezes tem uma dificuldade no sentido de operacionalizar essas ideias, né? De colocá-las em prática dentro da sala de aula. Tá? E aí, de novo, eu vou usar essa definição do Perrenot para justamente falar disso, né? Para fazer essa diferenciação entre habilidade e competência. Então, o que eu quero mostrar aqui a partir do que o Perrenot traz para a gente? Eu quero mostrar o seguinte: a competência, ela é algo sempre muito amplo. Então, por exemplo, conhecimento. Quando eu penso na competência do conhecimento, eu penso naturalmente no desenvolvimento e na assimilação de diversos conteúdos, né? Porque para eu desenvolver no meu aluno essa competência do conhecimento, ele vai ter que dominar uma série de conteúdos básicos na área de história, que é a minha área, uma série de conteúdos básicos na área de geografia, uma série de conteúdos básicos na área de biologia, na área de matemática, na área de português e assim por diante. Então, a partir do momento que ele domina aquela série de conteúdos básicos em diversas áreas, em diversas disciplinas, ele se torna competente nesse campo do conhecimento, né? Quando a gente fala em pensamento crítico, científico e criativo, ele também vai precisar dominar uma série de saberes para ter esse tipo de desenvolvimento bem apoiado. Repertório cultural, mesma coisa. Comunicação, cultura digital, trabalho, projeto de vida, a mesma coisa. Mas se a gente quiser falar de uma maneira mais prática e mais objetiva a respeito disso, eu acho que vale a gente pegar alguns exemplos dessas competências para destrinchá-los melhor. Por exemplo, comunicação. Eu acho que comunicação é a forma mais emblemática da gente explicar essa diferenciação entre o que a gente chama de competência e o que a gente chama de habilidade, né? Primeiro, quando a gente fala em comunicação, a gente está priorizando, digamos assim, uma competência que é muito importante para qualquer aluno. Ou seja, qualquer um de nós, professores, né, ou agentes da comunidade escolar, a gente pretende que o nosso aluno saia de uma série para outra de uma maneira mais bem, como é que eu vou dizer, mais bem formada no campo da comunicação. Então, eu quero que meu aluno saia falando melhor, escrevendo melhor, lendo melhor, né? Porque tudo isso vai impactar na comunicação dele. Mas repara uma coisa muito importante. Quando eu, professor, vou fazer o meu planejamento da minha aula daquela semana, ou da minha aula daquele semestre, daquele ano, daquele bimestre, enfim, eu não coloco no meu planejamento comunicação como um ponto a ser trabalhado
dentro de uma determinada aula. Eu não vou colocar comunicação. Por quê? Porque comunicação é um negócio absolutamente amplo. Mas eu vou colocar no meu planejamento que a habilidade que eu vou trabalhar naquela determinada aula é a produção textual. Naquela outra aula da outra semana, a habilidade que eu vou trabalhar é a oratória. Na outra aula da outra semana, a habilidade que eu vou trabalhar é a interpretação de texto. E aí, repara, trabalhando essas habilidades, eu dou ao meu aluno o desenvolvimento necessário no campo dessas habilidades para que, quando ele precise se comunicar, ele tenha como mobilizar esses saberes e se tornar competente nesse campo da comunicação. Então, o que a gente trabalha dentro da sala de aula de fato? O que a gente faz dentro da sala de aula que torna o aluno competente? A gente trabalha a competência? Não, a gente trabalha a habilidade, ou as habilidades, né? Ao longo de diversas aulas, a gente trabalha as habilidades. Um ponto muito importante também nesse debate é o seguinte: todos os professores são responsáveis por trabalhar todas as competências, né? Ah, Francisco, mas existem as competências específicas, essas naturalmente serão melhor trabalhadas em determinadas áreas, evidente. Mas quando a gente trata das competências gerais, todos os professores, eles são responsáveis pelo trabalho desses desenvolvimentos, dessas competências. Então, por exemplo, um professor de matemática, para um aluno ser proficiente em matemática, obrigatoriamente esse aluno precisa desenvolver interpretação de texto. Quem lida com a prova do Enem, por exemplo, sabe disso muito bem, né? Não há um aluno que vá bem na prova do Enem em matemática se ele não tiver uma boa interpretação de texto. Então, peraí, não é responsabilidade do professor de matemática também trabalhar a habilidade de interpretação de texto? É, porque é algo que vai ser absolutamente útil quando a gente tratar do desenvolvimento daquele aluno naquela área, naquela disciplina, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é responsável por trabalhar interpretação de texto, esse professor de matemática ele também vai trabalhar empatia e cooperação. Ele precisa trabalhar isso. Então, quando ele sugerir, quando ele colocar como proposta pedagógica um trabalho de grupo, ele vai ter que, de alguma maneira, orientar os alunos a desenvolver esse tipo de habilidade que os leva a ter empatia e cooperação. Então, o aluno X, que domina melhor aquele conhecimento, trabalhar de maneira mais eficiente para desenvolver nos alunos, né, a aprendizagem compartilhada, para desenvolver em outros alunos do seu grupo aquele mesmo determinado domínio. Você perceber que o aluno que, de repente, tem mais dificuldade, ele vai precisar ser acolhido em determinada situação. Um aluno, de repente, que tem algum laudo, ele vai precisar ser acolhido para caminhar junto com todos os outros alunos. Tudo isso vai desenvolver, permite, pelo menos, o desenvolvimento de habilidades que vão levar esse aluno a ter empatia, a desenvolver a competência da empatia e da cooperação, né? Quando a gente fala de responsabilidade de cidadania, mesma coisa, de trabalho, projeto de vida, de argumentação, isso sempre vai levar a esses desenvolvimentos. Mas notem, é sempre a habilidade que leva a esse desenvolvimento da competência. A gente, dentro da sala de aula, não vai diretamente trabalhar a competência. A gente vai trabalhar essas habilidades, certo? E aí, é muito importante a gente perceber como a gente pode oferecer isso dentro da sala de aula, né? Eu vou usar um exemplo aqui do nosso material. A gente tem, por exemplo, a Beca. A Beca, que é o personagem da turminha Amplia, né? Que começa lá no infantil, no material do 2 anos, e vai subindo. E quando ela chega no primeiro aninho, ela começa a usar óculos, né?
é uma coisa que acontece com quem trabalha com primeiro aninho aí, sabe bem do que eu estou falando. É uma coisa que acontece com muitos alunos, né? Chega no primeiro aninho, começa a fazer o processo de alfabetização, daqui a pouco começa a colar a cara no caderno, você já sabe, caramba, tem que levar no oftalmo, porque provavelmente ele vai precisar usar óculos. E aí, um tempo depois, chega aquele aluno de óculos no colégio. Isso é batata, né? Mas aí o que a gente pode perceber dentro do material, por exemplo? A Beca, ela lida com o fato de ter que usar óculos de uma maneira muito positiva. Por que ela lida de uma maneira muito positiva? Porque ela é a personagem da Turminha Amplia que gosta muito da área de linguagens. Então, ela gosta muito de ler, gosta muito de escrever, né? Quando ela começa a usar óculos, ela começa né, o mundo se abre para ela. Ela começa a ler muito melhor, ela começa a enxergar muito melhor, as figuras fazem muito mais sentido para ela, né? E aí, quando ela começa a usar óculos, a relação dela com o uso do óculos é super positiva. Ali a gente tem um trabalho socioemocional a ser feito, entende? Agora vamos mais para cima. Eu falei de um exemplo ali do fundamental anos iniciais, mas vamos falar de outros segmentos. Tenta imaginar, por exemplo, quando eu tenho vou falar da minha área agora de história. Quando eu tenho um tema qualquer a ser trabalhado, Revolução Francesa, por exemplo. Tá? A gente trabalha a Revolução Francesa e aí daqui a pouco, na Revolução Francesa, vem um conteúdo que é a conspiração dos iguais. Né? Quem lembra aí o que foi a conspiração dos iguais? Quem lembra aí o que foi a Batalha de Trafalgar? Quem lembra aí o que foi o Plano Cohen aqui no período do Getúlio Vargas, né? A Batalha de Trafalgar no período napoleônico. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Eu estou fazendo essas perguntas pelo seguinte: repara que se você, nessas perguntas que eu acabei de fazer, você falou assim, poxa, não lembro, você não é menos competente no que você faz porque você não lembra dessas respostas, certo? Isso é uma resposta da minha área. Quem é professor de história acaba tendo esse domínio por lidar com isso o tempo inteiro. Mas se você é de uma outra área qualquer e você não lembra dessas respostas, você não é menos competente do que qualquer outra pessoa no que você faz. Agora, percebe uma coisa, esses são conteúdos. Vamos imaginar que você não saiba ler um gráfico, que é uma habilidade, não é um conteúdo. Vamos imaginar que você não domine interpretação de texto. Pô, aí, se você não domina interpretação de texto, se você não domina interpretação de gráfico, se você não consegue ler um mapa, aí você é menos competente em qualquer área do conhecimento do que uma outra pessoa que tenha esses domínios. Percebe? Portanto, o desenvolvimento de competências ele é mais importante do que o desenvolvimento de conteúdos. De novo, claro que a gente tem uma grade de conteúdos básicos, né, que estão aqui, ó, que fazem parte da competência também, do desenvolvimento da competência, o conhecimento. Então, é claro que eu preciso dominar as operações matemáticas, óbvio. Mas qual é o nível de detalhe que eu preciso dominar para ser competente no meu dia a dia, né? Essa é a pergunta que deve ficar e essa é a pergunta que deve nortear todo o nosso processo de planejamento, porque a partir desse planejamento eu vou conseguir, de fato, determinar, bom, esse conteúdo aqui é importante e eu preciso trabalhar ele de maneira bem contundente dentro da minha sala de aula. Mas, paralelo a esse conteúdo aqui, eu tenho que trabalhar essa habilidade aqui. E qual é essa habilidade? Leitura de gráfico. Então, eu posso trabalhar em paralelo a um conteúdo de história, um conteúdo que envolva a leitura de gráfico. Então, eu posso, quando eu estiver trabalhando Revolução Francesa, eu devo trabalhar em paralelo. Olha, vamos pegar esse gráfico aqui, que mostra quais foram as regiões em que a Revolução Francesa mais ascendeu, onde os movimentos foram mais bem-sucedidos ou menos bem-sucedidos, e assim por diante. Eu posso trabalhar isso em forma de gráfico e desenvolver no meu aluno leitura de gráfico em paralelo ao desenvolvimento daquele conteúdo. Então, isso para a gente é muito importante. Para a gente não, para
educação brasileira. E é isso que vai fazer a BNCC, de fato, entrar na sala de aula, né? Agora, se a gente for para um lado um pouco mais, digamos assim, específico das competências, eu trouxe esse exemplo aqui que eu acho bem legal. Por exemplo, quando a gente trabalha polígono, né? A gente trabalha polígono e a gente tem as expectativas de aprendizagem aqui quando se trata do polígono. Quais são essas expectativas de aprendizagem? Reconhecer os mais diversos polígonos no cotidiano. Então, eu posso olhar para uma caixa e identificar ali um polígono. Será que aquela caixa é a melhor caixa para eu usar quando eu tenho a intenção de guardar um determinado tipo de produto ali dentro? Será que ela é a melhor? Por que eu preciso desenvolver isso? Porque outra expectativa de aprendizagem é deduzir o polígono mais adequado para cada situação. Então, a partir do momento que eu conheço os tipos de polígono, eu vou conseguir definir qual que é o mais adequado para cada tipo de cenário, para cada tipo de situação que eu estiver vivendo, né? Mas repara o seguinte, isso aqui são as expectativas de aprendizagem. Dentro delas, a gente pode observar que existem as chamadas competências de área. Então, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Essa é a competência da área, a competência específica. Ela se subdivide em algumas habilidades. Eu trouxe aqui duas, que quando a gente fala de polígono, se mostram muito importantes. Resolver uma situação, um problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e de forma, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar eu preciso escolher a bolsa adequada para eu levar para o trabalho, ou para eu levar para uma determinada reunião, onde eu não quero levar uma bolsa muito grande, não quero levar uma mochila, mas preciso de uma bolsa que caiba certos conteúdos que são importantes para mim. Isso, quando a gente trabalha polígono, vai ser desenvolvido naquele aluno. Então, repara, a gente vai precisar, de fato, sistematizar o conteúdo, claro, a gente vai precisar problematizar, vai trabalhar com ele questões diversas, sim, tudo isso a gente vai fazer. Mas é tão importante quanto isso que a gente desenvolva em paralelo as tais habilidades. Claro que aqui eu estou falando de habilidades específicas que dentro do processo, de maneira até natural, isso vai acontecer. Mas a ideia central do processo é exatamente essa. Outra competência da área 3, que envolve a mesma coisa, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas no cotidiano. Resolver situação, problema que envolva medidas de grandeza, né? Então, perceba, a partir do momento que eu trabalho com polígonos e desenvolvo essas competências, eu consigo dominar, né? Sei lá, eu vou precisar criar um envelope, ou criar uma capa para minha churrasqueira. E a partir dali eu vou usar esse conhecimento de polígono que eu desenvolvi para resolver aquele problema, para costurar uma capa para minha churrasqueira, ou uma capa para o meu televisor que fica exposto. Entende? Então, resolver problemas do cotidiano, aplicar de fato as habilidades que eu desenvolvi, passa pelo fato da gente desenvolver essas habilidades dentro da sala de aula, né? E é nesse contexto que a gente, de fato, aplica de verdade a BNCC dentro da sala de aula, tá certo? Deixa eu sair aqui um pouquinho, que eu quero voltar a falar com as meninas. Meninas, vocês estão por aí? Vocês querem se apresentar? Acho que vale a pena se apresentar, conhecer um pouco vocês. Boa noite a todos, boa noite, Francisco, boa noite, Franciélio. Obrigada pelo convite, Francisco, muito bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Michele, eu sou consultora de relacionamento da plataforma Amplia e vim compartilhar um pouquinho da experiência que eu vivo nas escolas. Eu atendo a região do Sudeste
E a nossa função, né, Franciele, é ali promover todo o cuidado com as nossas escolas, inclusive o Francisco, ele faz parte da assessoria pedagógica, então, quando tem uma necessidade das escolas de trabalhar determinados assuntos, nós somos a ponte para fazer esse trabalho junto à equipe de assessoria pedagógica. Então, a gente está ali auxiliando nossas escolas de todas as formas. E, com isso, a gente tem a oportunidade de vivenciar, de escutar muitas histórias com relação a esse tema tão importante que o Francisco veio trazer aqui, né? Falar sobre o BNCC não é algo de agora, já temos alguns anos aí falando sobre esse tema, e a gente percebe o quão importante é. Então, assim, é importante a gente entender sobre essas competências, né? É que elas falam de que ser humano a gente quer formar ao longo da educação básica. Então, elas dizem respeito a todo o percurso que esse aluno ele vai vivenciar, desde a educação infantil, quando ele entra na escola, até o ensino médio, ao finalizar todo esse percurso. E assim, além disso, como a gente vai falar também sobre a capacidade dos brasileiros, que os brasileiros precisam desenvolver enquanto estão na escola, não é mesmo, Francisco? Para serem capazes de desenvolver, trazer assim, capacidade de construir uma sociedade mais solidária, produtiva, inclusiva, sustentável e democrática. Então, assim, é formar esse aluno pesquisador desde cedo, para que ele possa ser capaz de resolver diferentes problemas. Então, assim, pensando nisso, um professor de matemática do 5º ano, ele promoveu um brechó onde ele pôde trabalhar toda essa parte de promover o aluno a ser um consumidor mais consciente. Então, o que ele fez? Ele falou um pouquinho sobre essa educação sustentável, e a partir daí ele precisava trabalhar o conteúdo de porcentagem. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, assim, para você ver como o professor ele pode ir além. Ele é de matemática e falou sobre um assunto que é tão importante para os dias de hoje, né, que é o consumo. Conscientizar essas crianças, né, do quão importante é ter essa consciência de como consumir, porque a todo momento, né, Francisco, eles estão se deparando nas televisões, nas redes sociais, no celular, com coisas para consumir. Então, a gente trazer desde cedo essa consciência para os alunos de 5º ano é muito importante. Pode falar. E você repara que ele já trabalhou uma daquelas competências que a gente mostrou ali. Salvo engano, a competência 6 fala em trabalho e projeto de vida. Né? Quer dizer, quando ele monta um brechó, quando ele coloca na realidade cotidiana do aluno essa vivência matemática, ele está desenvolvendo esse aluno no campo da competência do trabalho e do projeto de vida também. Né? Claro que ele está desenvolvendo outras tantas habilidades ali que vão se relacionar com outros caminhos. A gente falou de comunicação aqui. Esse cara ele está trabalhando habilidades que envolvem comunicação. Porque esse aluno ali, para ele vender no brechó, para ele poder apresentar a peça de roupa, de repente convencer o outro a comprar aquela peça de roupa, ele também vai precisar se comunicar, ele também vai precisar desenvolver habilidades que estão relacionadas à comunicação. Então, você repara que é muito amplo, quando um professor trabalha dessa maneira, é muito amplo o atingimento de metas, né, que ele acaba propondo. Verdade. E aí, França, Desculpa, perdão. Imagina, e ainda assim ele conseguiu envolver as famílias, porque quando esse aluno foi para casa procurar quais roupas estavam lá dentro do seu guarda-roupa e que não eram utilizadas, ele fez uma provocação também para os pais. E foi muito legal, porque envolveu toda a escola e eles fizeram uma feira e foram vender. Então, eles calcularam os valores, trabalharam o percentual ali. Qual é o percentual? E sempre o professor conscientizando o quê? Se essa peça você comprou por R$50, você utilizou. Como que está essa peça? Ela está bem conservada? Então, qual o percentual que você pode colocar como ganho para vender? Então, assim, houve todo um desenvolvimento ali que foi trabalhado com os alunos para chegar ao produto final,
que foi essa feira onde eles venderam esse produto, né? E aí, pode falar, Fran. Fala um pouquinho aí da sua experiência. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciele. Para muitos, eu sou a Fran, né? Eu sou consultora de relacionamento aqui também na Amplia. O meu foco, né, a Mi trouxe que ela atende mais a região do Sudeste, o meu é mais para o lado do Nordeste, tá? Eu atendo as escolas do Nordeste. E aproveitando, né, esse gatilho que a Mi trouxe do brechó, eu também vivenciei uma experiência muito boa em uma escola que eu atendo. Mas aí foi mais para o lado da cultura digital. Tem uma escola a qual eu atendo que fez muito bem esse processo do brechó, só que no caso dela foi com a terceira série do ensino médio. Como a gente sabe, né, é uma série que está com aquele fechamento de ciclo, eles estão muito na expectativa da formatura, então com o intuito até de arrecadar mais dinheiro para essa formatura, a escola criou, né, para que a terceira série do ensino médio tivesse esse brechó, e com isso, inserindo a cultura digital, né, essas avançadas habilidades, eles colocaram que os alunos teriam que controlar por meio do Excel. Então, a gente pode ver, né, que, ao mesmo tempo que estava trabalhando essa parte que a Mi já trouxe da conscientização, a gente também conseguiu incluir a parte da tecnologia, que é o controle de estoque via Excel, que a gente sabe que hoje está muito presente no nosso dia a dia. Então, foi uma prática que eu gostei muito, eu presenciei, eu estava no dia na escola quando estava fazendo esse projeto, e eu achei muito bacana também. Muito bom. E, de fato, aí, para pegar outro gancho que você me deu, lá nas competências gerais, a gente tem cultura digital. Eu não gosto nem de usar o termo cultura digital, pura e simplesmente, porque cultura digital, eu acho que os nossos alunos têm muita, né? Porém, eles têm uma cultura digital que é muito voltada para coisas pouco acadêmicas, né? Então, assim, você pedir para o teu filho, né, Michele? Entra aí no Instagram, no TikTok, ele deve dominar essas ferramentas muito melhor do que a gente, provavelmente, sabe? Né? Sabe colocar todos os filtros possíveis no story que ele faz no Instagram. Mas se você pedir para ele montar um gráfico no Canvas, ele não sabe, né? Se pedir para, vamos escrever um texto no Word com base na BNT, ele não sabe. Vamos dominar uma planilha de Excel, ele não sabe. Então, quando a gente pensa em cultura digital, eu gosto muito de usar o termo cultura digital acadêmica, embora a BNCC não use dessa forma, mas, enfim, quando a gente pensa nessa ideia de cultura digital acadêmica, o desenvolvimento da cultura digital, que é uma competência, ele sempre interligado aqui ao desenvolvimento de habilidades, de pequenos saberes. O que são esses pequenos saberes? Por exemplo, você dominar o Excel num dia, e aí depois você faz um outro trabalho onde você exige que a apresentação aconteça em PowerPoint, então o garoto vai ter que mexer no PowerPoint para criar essa apresentação. Depois você pede que alguma coisa seja produzida no Canvas, depois você pede que alguma coisa seja produzida no Word com em regramentos específicos de produção, enfim. Assim você vai desenvolver a cultura digital e a cultura digital acadêmica. Quer dizer, esse outro professor que a Fran citou, ele também foi muito feliz nesse processo. Quer dizer, ele desenvolveu, com certeza, de maneira muito bem feita, a habilidade que pretendia desenvolver relacionada à parte de cultura digital, entre outras habilidades que a gente já conversou aqui, né? Mia, me fala uma coisa, você tem alguma coisa voltada mais para outra área? Porque a gente acabou falando muito aqui dos professores de matemática, né? E aí se relacionando com algumas determinadas habilidades e competências mais ligadas à matemática. Você tem alguma coisa na área de humanas, alguma coisa que você tenha visto nas escolas aí ao longo desses anos? Nós temos vários. Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar a noite toda falando sobre diferentes assuntos, porque, como a gente disse, né, estamos nas escolas todos os dias visitando, então a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de vivenciar algumas experiências. Eu tenho uma aqui que marcou demais, porque foi no dia que eu fui visitar essa escola e eu pude estar lá também, presenciando esse momento, de uma professora de redação, produção textual, né? Ela já estava com o seu planejamento pronto para trazer alguns temas específicos para trabalhar em sala de aula,
Mas em maio desse ano, a gente perdeu uma grande cantora, que foi a Rita Lee, e ela rapidamente foi muito feliz, porque ela trouxe um tema que estava sendo ali discutido nas redes sociais, nos telejornais e tudo mais, e ela ela chegou em sala e propôs para que eles falassem sobre essa cantora, sobre a sua história, sobre suas músicas. Então, assim, naquele momento, era só isso que ela esperava dos alunos. Só que, para surpresa dela, eles foram além. E aí, no dia da apresentação, no dia da aula dela, ela estava na sala dos professores e logo depois ia ser a aula. E eu estava conversando com a coordenação e direção. E ela chegou em sala, eles se caracterizaram da personagem Rita Lee, levaram violão, cantaram. Então, assim, eles promoveram toda uma cultura sobre essa cantora, né? Sobre todo esse tema dentro da escola, porque ficou assim, claro que tudo tem um planejamento, tudo tem um porquê, mas foi muito além do que ela estava esperando. E foi muito rico, porque além dessa turma ter a oportunidade de conhecer, vivenciar um pouco sobre a vida dessa cantora, uma aluna em especial, que era muito tímida, ela foi a que mais se destacou. Ela se encontrou nesse projeto da professora. Então, foi um ganho de todos os lados. Né? Como é importante. Muito satisfeita. Então, quando eu cheguei lá na sala dos professores, ela fez questão de me contar, ela chegou lá muito feliz. E aí você vê toda a alegria desse profissional, né? Francisco, você como professor sabe melhor do que a gente. Isso é a nossa vitória, é o salário moral. O Bertold Brecht chamava isso de salário moral do professor. O professor não ganha muita coisa não, mas isso aí, cara, a gente sai rico pra caramba quando tem um resultado desse. Isso é ótimo. Que bacana, cara. Legal. Aí eu tenho também eu visitei uma escola uma vez no Rio Grande do Norte, e foi na época da Copa do Mundo. E o professor de geografia, ele queria trabalhar, salvo engano, com as turmas do 9º ano, ele queria trabalhar alguns índices geográficos e queria que os garotos entendessem alguns índices geográficos ali. Então, índice de Gini, IDH, densidade populacional, essas coisas. E ele usou de uma estratégia, não sei se quem está ouvindo aqui, a gente vai lembrar, existia antigamente um brinquedo, acho que hoje em dia ainda você encontra, mas é mais difícil, mas chamado super trunfo, né? E aí, o que era o super trunfo? Você tinha uma carta, você tinha algumas cartas, por exemplo, de avião, carro, ou coisas do gênero, e você comparava as características de um carro com outro, de um avião com outro, e assim por diante. E você precisava dominar as valências daquele outro carro, por exemplo, para você poder jogar de maneira adequada e vencer o desafio em relação àquele outro aluno. Como é que ele moldou isso para a aula de geografia? Ele fez o seguinte, ele pediu que cada aluno criasse um card correspondente a essas características, eram, sei lá, 4, 5 características que ele determinou, para cada seleção que o aluno representava. Então, vamos supor, um aluno representava a França, o outro aluno representava a Croácia, o outro aluno representava o Brasil, o outro aluno representava a Bélgica e assim por diante. Ou seja, sempre representações de seleções que estavam na Copa do Mundo. Muito bem. O aluno criava essa cartinha, criava esse card, registrava lá qual eram as informações sobre aqueles índices que o professor determinou. O professor validava a cartinha, via que aquelas informações estavam corretas, né? E aí aquela cartinha ficava validada. A partir daí, o aluno tinha a sua cartinha, que era a cartinha do seu país. Então, vamos supor, eu era o Brasil, a Michelle era a França e a Fran era a Bélgica, né? Quando a gente fosse brincar, não adiantava eu, querendo ganhar o troféu, não adiantava eu querer dominar apenas o meu país. Se eu dominasse o meu país, ok. Como eu saberia que eu ia te vencer, entende? Então, por exemplo, você é a França.
eu tinha que saber, por exemplo, que no campo da densidade populacional eu ia te vencer. Então, se fosse a minha vez de pedir o desafio, eu ia te desafiar no campo da densidade populacional, porque o Brasil tem mais gente que a França. Agora, eu não ia poder te desafiar no campo do IDH, porque o IDH do Brasil é inferior, entende? Então, ele obrigou os alunos não só a dominarem as suas características ou características do país que eles representavam, como ele obrigou os alunos, para disputarem a brincadeira, a dominarem as outras informações dos outros países. Ou seja, olha o quanto de ganho esses garotos tiveram no campo do conhecimento, do repertório cultural, né, do próprio desenvolvimento geográfico, no campo da cidadania, porque eles tiveram que entender, por exemplo, o que é IDH para eles poderem trabalhar e brincar daquela brincadeira. Quer dizer, é bem importante, né, esse tipo de visão macro do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, né? Você tem percebe, Francisco, que assim é um assunto que não é um assunto tão, vamos lá, não é assunto, é um assunto chato. Muitas das vezes o aluno ele não tem interesse por esse assunto. Então o professor ele trouxe um assunto, vamos lá dizer assim, bem específico, né? Que talvez não traria, que esse mesmo olhar brincando, o aluno ele aprendeu brincando ali. Claro que ele pesquisou, ele precisou pesquisar sobre todos os países, né? Mas além de ter rolado certamente uma disputa entre eles, né? Porque em jogo alguém quer ganhar. Teve uma competição na escola, então ele gamificou, né? Para a gente usar um termo mais pedagógico, ele gamificou o processo de aprendizagem, e foi o que você falou. Você imagina você explicar isso no Cuspigis ali, botando informação no quadro e explicando. O aluno ia Perde ficar até o desinteresse, né? Não tem nem interesse em aprender. Exatamente. O aluno ia ficar absolutamente desinteressado naquilo ali, porque não há nenhum estímulo que o leve a querer aprender aquilo ali. Agora, foi o que você falou, né, Michele? Ele aprendeu aquilo ali brincando. Ele aprendeu aquilo ali de forma gamificada. E, Fran, você já comentou comigo uma vez que você teve uma coisa também relacionada a essa parte de ciência humana, cidadania, alguma coisa ligada a isso. Você lembra? Para trazer para a gente? Inclusive, né, eu fiquei bem feliz quando eu vi. Foi uma outra visita também. Acaba que às vezes casa, né? A gente está tanto dentro das escolas, dia a dia, que foi a competência da cidadania também, né? Essa escola qual eu atento, que fica em Pernambuco, ela tem é uma região com bastante rio, então uma proposta que ela quis fazer com os alunos, e esse no caso foi com os alunos dos anos iniciais, era de recolher os resíduos, lixo, dos rios que tem na cidade. Então eles começaram, o primeiro com um que fica do lado da escola, e inclusive além de recolher esse que fica do lado da escola, eles começaram a plantar árvores. Então, você pode ver que em torno desse rio tem várias árvores já até grandes, tem árvore que já tem mais de 5 anos. Então, eu achei uma prática bem legal, que fica muito claro também, né, a aplicação dessa competência de cidadania, que eu fiquei bem feliz também quando eu vi. É um projeto lindo, é um projeto que, inclusive, é bem reconhecido na cidade, já tem até participação, já teve essa apresentação no jornal da cidade, né, que é uma cidade pequena. Então, foi um projeto bem bacana, que tenho certeza que vai fazer parte, né, ao longo da vida desse aluno que começou desde pequenininho com esse incentivo que a gente sabe que é muito necessário. Com certeza. Se a gente pensar no quão importante é a gente desenvolver uma educação democrática, solidária, sustentável, a Michelle usou essa expressão aqui mais cedo, a gente percebeu o quão importante é esse tipo de desenvolvimento, evidentemente a gente não só pretende, mas a gente devia tornar quase que obrigatório esse tipo de projeto dentro das escolas. E aí, de novo, quando a gente pensa em BNCC no cotidiano da sala de aula, esse tipo de projeto mostra de forma muito clara a BNCC presente ali no cotidiano da sala de aula, né? Quer dizer, é algo que a gente precisa pensar. Meninas, estamos chegando ao fim aqui. Queria agradecer muito a participação de vocês. Foi muito, muito importante a gente poder bater essa bola aqui, porque
é de fato vocês que estão no dia a dia das escolas, que convivem de maneira até mais cotidiana do que eu, porque eu acabo indo na escola quando, né, vocês determinam para fazer uma formação aqui ou ali. Muitas vezes os alunos não estão, só estão os professores e tudo mais. Vocês não, vocês vivem o dia a dia da escola, né? Então, a gente poder contar com vocês para trazer esse tipo de experiência é bem enriquecedor. Queria agradecer a todo mundo aí, deixar um beijo enorme para todo mundo e deixar a palavra com vocês para a gente ir para o fechamento aqui. Muito obrigado, meninas. Francisco, nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a nossa experiência. Foi muito bom. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. É sempre bom estar aqui com vocês contribuindo, né? Trazendo um pouquinho do que a gente vivencia no dia a dia. E sempre que puder, sempre a gente vai bater esse papo para contribuir, para trocar informações, né? Trocar ideias. E uma ótima noite aí para vocês também. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Tchau.